O tema dessa noite é: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, quero que você acompanhe a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados. Versículo 7. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que o ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode colocar a mão sobre o seu coração, fechar os seus olhos por um instante. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, a tua presença está aqui. Nós podemos te sentir, ó Deus. E nós temos a certeza que o Senhor é um Deus que fala. Quando nós se calamos, o Senhor fala. Quando o nosso interior se concentra na tua palavra, o Senhor fala. Quando nós nos desligamos de tudo, a tua palavra vem sobre a nossa vida. Que nós te pedimos, meu Deus, que toda distração, tudo aquilo que possa impedir a tua palavra de fluir sobre as nossas vidas caia por terra. E o teu Espírito trabalha em nosso meio, trabalha em nosso coração, transformando, encorajando, mudando, para a honra e glória do seu nome. Amém e amém. Queridos, quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender o cenário daquela época. No versículo 5 que nós lemos, nós observamos que o Senhor diz assim a Josué: Josué, preste atenção, você nunca será derrotado. Eu estarei com você e não te abandonarei. Só que para a gente entender a grandeza disso, a gente precisa entender qual era a situação de Josué naquele momento. Ele tinha acabado de suceder Moisés, um dos maiores profetas que a Bíblia relata. Preste atenção uma coisa. Imagina você um dia auxiliando Moisés e observando esse homem sendo usado por Deus e grandes milagres acontecendo. Você ouve dizer que quando ele estava de frente ao mar, o mar se abriu. Ele fala com Deus, cai maná do céu. O povo enjoa do maná, ele fala com Deus, de repente cai muitas aves e eles podem comer carne, até se fartar. Aquele que guiava o povo do meio do deserto, onde de dia, quando fazia muito calor, uma nuvem cobria, mas à noite, quando fazia muito frio, uma coluna de fogo os aquecia. Aquele que através de uma pedra sai água e o povo tem que beber. Muitos sinais, muitas coisas acontecem através da vida de Moisés. Moisés foi aquele que subiu no monte, lá ficou 40 dias, teve um encontro especial com o Senhor. Ali o Senhor revela as leis e os mandamentos. Moisés era alguém especial.
Então Moisés morre e Josué assume. Eu não sei se você alguma vez na sua vida você foi colocado diante de um desafio que você se viu pequeno ou incapaz para aquela função. De repente um trabalho aparece para você. Talvez você orou há muito tempo por uma oportunidade para que algo acontecesse e de repente acontece. Só que na hora que acontece, o teu estômago gela. O frio na espinha. Você fala: será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Será que isso vai dar certo, vai funcionar? Presta atenção uma coisa: o desafio que era colocado diante dele é um desafio muito grande. Algo que ele olhava para o líder, a referência dele morreu, e ele ficou no lugar. Mas eu entendo que quando as nossas referências não estão presentes, quando os homens que podem nos dar suporte não estão ao nosso lado, chega a voz de Deus e diz para a gente: eu estou com você. No momento mais complicado da sua vida, no momento do seu maior desafio, existe um Deus que vira para a gente e fala: eu estou contigo, eu estou do seu lado. Eu não sei se isso te encoraja, mas quando eu ouço isso, isso me encoraja demais, porque vai ter momentos da nossa vida que nós não vamos se sentir, talvez, com força ou com capacidade, mas ouvir Deus falando para a gente que Ele está com a gente, meu querido, isso é muito poderoso sobre a nossa vida. E essa promessa, ela não se estende apenas a Josué, porque Jesus, quando Ele morre e Ele ressuscita, e uma das suas últimas palavras é: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existe uma promessa sobre a nossa vida, que não importa o momento que nós estamos passando, mas a promessa é: eu estarei contigo onde quer que você andar. Fala para alguém perto de você: Deus está contigo, meu querido. Fala: você não está sozinho não. Deixa eu ver se tem alguém vivo aqui nessa noite. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Bom, alguns chegaram. Olha isso. Quando nós vamos para o versículo 6, aqui começa algo que nós precisamos prestar atenção. Por 3 vezes, não precisa pôr ainda não, por 3 vezes, o Senhor diz assim: seja forte e corajoso. Depois o Senhor repete e diz: seja forte e muito corajoso. E a 3ª vez ele diz: seja forte e corajoso. Você, homem, alguma vez virou para tua esposa e falou assim: filha, está aqui o cartão, vai e gasta só o valor dessa calça. Deixa eu repetir para você: é só o valor da calça. Ela sai de casa, você manda um WhatsApp: é só o valor da calça. Você reforça algo, porque você quer que aquela mensagem fixe no coração da outra pessoa. Às vezes você vira para um filho e fala assim: filho, toma cuidado, presta atenção. Você não está acostumado a andar na rua, olha para os 2 lados, olha, vê se não vem vir no carro. Aí você reforça de novo, você fala de novo, porque você quer que aquela mensagem fixe no coração do seu filho. E nós podemos perceber, num espaço tão curto de tempo, o Senhor vira 3 vezes e diz: seja forte e corajoso. Algo precisava ficar gravado no coração de Josué, para ele ser forte e corajoso. É muito interessante que no hebraico, quando a gente vê o significado de ser forte, ou em algumas versões que diz esforça-te, significa o quê? Seja firme, seja resoluto, que é o quê? Decidido, determinado.
Diz: seja persistente, fique seguro, não se mova. Então eu entendo que quando o Senhor diz seja forte, Ele está falando não pela minha capacidade de ser agressivo ou de bater, mas assim enquanto eu aguento apanhar. Quando as coisas não estão bem, o quanto eu aguento permanecer firme. Aqui Deus está falando uma coisa: ser forte é o quanto que você aguenta, o quanto que você vai suportar. Quando as coisas não derem certo, qual vai ser a sua postura, qual é a sua posição em relação a isso? Porque ser forte é isso, é você se manter firme. O Senhor quer falar com pessoas aqui que têm pensado em retroceder, que tem pensado em voltar para trás, que tem pensado em desistir, que tem pensado em, sabe, de repente abrir mão de tudo. O Senhor está falando para você: você precisa ser forte, você precisa aguentar, ser firme, decidido. Eu não abro mão. Agora tem gente que vira e diz assim: pastor, você não sabe o tanto que eu já estou apanhando. Estou aguentando, está difícil, mas estou aguentando. E aí vem a segunda coisa que Deus quer que grave no nosso coração: seja forte e coragem tem a ver com a minha disposição de enfrentar, de romper, de ir além. Então, tem pessoas que já aprenderam a ser forte, sofreram muito, sofreram na infância, na criação, sofreram, talvez casaram, sofreram de novo, de repente casou de novo, sofreu de novo, separou, as coisas deu certo, tentou se levantar, quebrou, levantou de novo, quebrou de novo, e você está firme e forte tentando. Mas não é só permanecer firme, mas é ser corajoso, levantar-se para romper, para ir além, para avançar, para fazer diferente, para ter coragem de ir para cima e de fazer o que precisa ser feito. Então Deus quer falar algo com a gente hoje. Eu sinto que o Senhor quer falar em corações aqui hoje, que nós precisamos aprender a ser forte, aguentar, permanecer sim, mas também ter disposição e coragem para romper. E tem 3 coisas que o Senhor quer nos ensinar nessa passagem. Em cada ser forte e corajoso tem uma lição. A primeira lição, no versículo 6, diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu jurei aos seus antepassados. A primeira vez que o Senhor diz a Josué: você precisa ser forte e corajoso, Ele estava relacionando a força e a coragem dele a ele aprender a conduzir o povo. Meu querido, em algum momento da nossa vida, nós vamos estar numa posição de liderança ou de conduzir. Seja no teu trabalho, que você tenha funcionários, seja em algum setor da empresa que você lidere, dentro da sua casa, homem, onde você é cabeça, e o Senhor te deu uma missão de ser o cabeça da sua casa, como Cristo é a cabeça da igreja. Você, mulher, perante os filhos, em algum momento da nossa vida nós vamos ser colocados numa posição de conduzir. E essa posição de conduzir, a gente vai precisar ser forte, porque se tem um desafio na vida, é lidar com pessoas. Já teve gente que desistiu de lidar com gente, está querendo lidar com bicho. Não, eu não quero mais saber de gente não, pastor. Agora quero cuidar do meu cachorro, do meu gato. Gente dá muito trabalho. Porque gente é um diferente do outro. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, cada um tem uma história. Tem pessoas que têm feridas e se armaram. E lidar com gente, realmente você precisa ser forte e corajoso. Quando eu falo isso, até dentro da sua casa, para você estabelecer um bom ambiente,
para que a tua casa seja um pedaço do céu, para que a tua casa tenha a presença de Deus, para que a tua casa seja uma casa que tenha os princípios do Senhor, você vai precisar de força e você vai precisar de coragem. Força para aguentar muitas vezes o que está fora do lugar, porque tem hora que você vai falar algo e vai ser feito tudo ao contrário. Tem casamento que tem gente que já está pensando em desistir, de largar, de abandonar, de voltar para trás, porque, olha, eu cansei, pastor, de falar com ela não muda. Quantos homens talvez feriram tanto suas esposas, e tem mulheres cansadas e dizendo, olha, eu acho que ele não muda, não vai ter jeito para isso. Quantas mães talvez abrindo mão de filhos, olha, já falei, já cansei. Mas conduzir uma casa, conduzir um lar na direção de Deus, eu vou dizer para você, você vai ter que ser forte, corajoso, não abrir mão, você vai ter que se manter firme. Deus está falando para você, homem, mantenha-se firme, mantenha-se no seu lugar. Mulher, mantenha-se firme nessa postura que do Senhor tem tratado no coração. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida de algumas mulheres aqui que têm orado pelos seus maridos e ainda não têm visto o resultado. Eu creio que o Senhor vai ouvir a sua oração, que o Senhor vai tocar o coração dele, que haverá transformação dentro da sua casa. Mas o Senhor diz, permaneça firme, permaneça no lugar onde Ele te colocou, permaneça firme nos princípios e nos propósitos do Senhor. Quando você não desiste de lutar, quando você permanece firme, você começa a entender algo, que quando você está na posição de conduzir, ser forte não é uma opção, é uma postura que tem que fazer parte da nossa vida, porque nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você quer, e quando as coisas não acontecer do jeito que você quer, você precisa permanecer forte. Imagina Josué assumindo milhares de pessoas para conduzir, onde ele estava no meio e vivenciando tantos problemas que ele via, quantas pessoas murmurando. Josué mesmo presenciou uma situação, ele era um dos 12 que Moisés mandou espiar a terra prometida. Foram 12 para lá, somente ele e Caleb olharam e falaram assim, existe gigante, existe problema, existe tudo isso lá em Canaã, mas vamos subir e possuir, porque o Senhor está conosco. Josué estava no meio de um povo murmurador, de um povo que tinha uma visão negativa, um povo pessimista, um povo que se via como gafanhoto, pequeno. Ele estava no meio desse povo. Imagina uma coisa, ele se levanta para liderar aquele povo que ele estava no meio. Ele sabia dos problemas que ele ia enfrentar, ele sabia as pessoas que o rodeavam, ele sabia quem eram os líderes, os cabeças daquele povo, ele sabia as famílias, ele conhecia o que estava acontecendo. Mas uma coisa, Deus falou com ele, Josué, você está consciente de muito problema, mas eu preciso te falar algo, você precisa ser forte, você vai aguentar. Você sabe que vai ter gente que vai murmurar, sabe que vai ter gente que vai se levantar, você sabe que vai ter oposição a você, você sabe que vai ter gente contra você, mas permaneça forte, imutável. Você não vai balançar, Josué. E tenha coragem. Você sabe por que a gente precisa ser forte, ter coragem para conduzir a nossa casa, conduzir a nossa família, conduzir a nossa empresa, conduzir o setor que nós lideramos? Coragem para confrontar, coragem de falar a verdade, coragem de ter conversas abertas, porque tem tanta gente que está sofrendo, tem tanta mulher que sofre, tem tanto homem que sofre, não tem coragem de sentar na mesa com a própria esposa, olhar nos olhos e dizer para ela assim, isso fere o meu coração, o que você faz me chateia, a maneira que você me trata me magoa. Você está entendendo? Porque tem muita gente que olha e fala assim, se eu falar, eu sei da guerra que eu vou armar. Se eu falar, a minha esposa não aceita ouvir. Se eu falar, meu marido não aceita ouvir. Se eu for falar com os meus filhos, eles não vão ouvir, eu vou ter um problema. Escuta uma coisa, você vai ter que ser corajoso para corrigir. Nunca reclame do que você permite. Nunca reclame do que você permite. Se você não tem coragem para se levantar, para corrigir, não reclame que as coisas estão ao contrário daquilo que você deseja viver.
Nós precisamos entender uma coisa: coragem, homens e mulheres corajosos a corrigir aquilo que está errado. Se teu filho está fazendo algo errado, homem, levante e corrija. Mulher, levante e corrija. Filho não é teu amigo, filho é teu filho. Você precisa ser mãe, você precisa ser pai. Antes de ser amigo, você é pai. Antes de ser amiga, você é mãe. E vai ter hora que você vai ter que ter coragem. Porque tem mãe e pai que não quer corrigir, porque diz assim: eu tenho medo de chatear o coração do meu filho. Enquanto você tem medo de chatear o coração do seu filho, o mundo e o diabo não tem medo de implantar no coração dele pensamentos pecaminosos e pensamentos que vão distrair ele e colocar ele numa direção contrária. Então tenha coragem de se levantar e fazer o que é certo, porque conduzir pessoas vai exigir de você uma coisa: força e coragem. Segunda coisa que nós aprendemos, versículos 7 e 8 diz assim: somente seja forte e muito corajoso. A primeira vez ele fala seja forte e corajoso. A segunda vez ele fala seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer andar. O 8 diz: não deixe de mencionar as suas palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, preste atenção, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Então, a segunda coisa que nós aprendemos sobre ser forte e corajoso é o quê? O Senhor diz assim para Josué: Josué, você vai ter que ser forte e muito corajoso para meditar nessa lei de dia e de noite. Você sabe qual que é o maior desafio da era moderna dos cristãos? É não se distrair. A gente tem muita coisa para nos distrair. A gente tem um celular para nos distrair em todo momento. Você quer saber se você está dependente de celular e ele tem te controlado? Comece a perceber quanto tempo você consegue ficar sem relar a mão nele. Perceba na sua casa quantas vezes você deixa de ter um diálogo por distrações. Perceba na sua casa quantas vezes você está ligado em tudo menos na palavra. Você está entendendo? O maior desafio da igreja moderna é se distrair com pequenas coisas e não olhar para a lei e para a palavra. A gente tem tempo para assistir séries, a gente tem tempo para ficar no celular, a gente tem tempo para fazer tanta coisa, se distrai com tantas coisas, mas a gente muitas vezes passa semanas, passa meses sem abrir a Bíblia e olhar para ela, porque nós se distraímos muito fácil com muitas coisas. Por isso Deus fala para Josué: seja forte. Você está entendendo? E forte é o seguinte: você não vai me controlar, celular, você vai ficar aqui, ó. Você não é obrigado a responder às pessoas na hora que elas querem. Você não precisa ficar escravo do momento e do tempo dos outros. Se a pressa dos outros tira a sua paz, se a pressa dos outros muda a sua rotina, peraí, você não está vivendo aquilo que Deus tem para você, você está vivendo no barulho dos outros. Então tem hora que você vai ter que fazer assim, ó, eu desligo o celular e eu vou para a Bíblia. Sabe por quê, queridos? Porque você está distraindo com pequenas coisas e você está deixando de lado aquilo que vai fazer você ter êxito. Você está entendendo que o final desse texto, Deus fala assim para Josué: desse modo, qual modo? Se você for forte e corajoso e não se desviar da palavra e meditar nela de dia e de noite. Outra coisa que precisa pontuar nesse texto é o quê? Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita,
Porque se tem uma coisa que a gente será tentado, é se desviar daquilo que está escrito. As pressões, as militâncias, os conteúdos de internet, muita coisa vai vir para quê? Para nos desviar daquilo que Deus tem para a gente. As pressões de amigo, as conversas de parceiros, quantas coisas virão para nos desviar daquilo que Deus tem para a gente. Mas a gente vai precisar ser forte, para quê? Permanecer firme na promessa e no propósito de Deus. Se tem outra coisa que nós precisamos observar nesse texto, olha só que interessante, ele diz assim: e obedecer toda a lei. Então eu preciso meditá-la, ter coragem para ser forte e corajoso para meditar, não desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, e obedecer. Você sabe por que ele tinha uma nação na mão? E quanto é custoso você colocar o Senhor como centro de uma nação. Você virar para aquela nação e falar assim: espera aí, a Bíblia é o nosso GPS, a lei é o que nos guia, ela que nos molda. Então nós vamos ter momentos da nossa vida que seremos tentados a desviar o nosso olhar, mas precisaremos ser forte para permanecer firme e corajoso, para viver e dizer não para tudo aquilo que vem nos tirar do propósito de Deus. E terceira coisa que aprendemos, Josué capítulo 1 versículo 9 diz: não fui eu que ordenei você? Foi Ele que chamou você, foi Ele que te escolheu. Jesus disse: antes que vós escolhestes a mim, eu escolhi a vós, e vos nominei para que vá e deis fruto, e o seu fruto permaneça. Entenda uma coisa, não foi eu que ordenei você, Josué. Você está entendendo uma coisa, Josué? Vai ter momento difícil, vai ser momento de luta, porque, pensa comigo, vamos pensar friamente. Se Josué fosse enfrentar só coisas fáceis, estando à frente do povo de Israel, por que Deus iria falar para ele ser forte e corajoso? Se ele não fosse passar momentos de dificuldade, Deus não falaria: seja forte e corajoso. Mas aí o Senhor faz questão de falar isso e falar assim: eu escolhi você. Então é como se Deus estivesse falando para a gente nessa noite: Josué, eu não daria sobre a tua vida algo que você não fosse capaz de suportar. Poderia ter sido Caleb no lugar de Josué, poderia ter sido outro líder no lugar de Josué, mas o Senhor escolheu Josué. Poderia ter sido o outro no teu lugar, mas o Senhor escolheu você. O Senhor nomeou você, Ele separou você no meio de tanta gente, Ele escolheu você e disse assim: o que eu estou falando para ti é que a luta que você está enfrentando ou vai enfrentar, é que você pode suportar, porque eu estou com você. E Ele diz pela terceira vez: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso para quê? Aí Ele diz: não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué, é como se ele dissesse: eu escolhi você, eu não escolhi a pessoa errada. Talvez você está com medo porque você sabe que a problemática daquilo que você vai enfrentar é muito grande. Talvez você está receoso, achando que você é incapaz, mas Josué, eu sei o que eu faço, eu sei quem eu escolho, eu sei quem eu separo. E eu digo para você, Josué, seja forte e corajoso, para não se apavorar. Porque seja sincero, você já esteve em algum momento da sua vida que você olha para a situação adversa, você não esperava,
De repente chega uma multa que você não imaginava. Chega uma dívida antiga batendo na sua porta. Um problema aparece. O carro bate. A TV queima, a geladeira queima. Coisas adversas acontecem. O sentimento de muitos é o quê? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu estou apavorado. Aí muitos sabem o que pensam? Não, agora eu vou vender o que eu tenho aqui para pagar aquilo lá que deu problema. Agora eu preciso vender minha moto para suprir o prejuízo do carro. Agora eu tenho que me desfazer de bens para correr atrás daquilo que tem problema. E Deus está falando para a gente: calma, você não vai se apavorar, calma. Você tem que ter força para não ficar apavorado, nem assustado com aquilo que você está enfrentando, ou com aquilo que está aparecendo no seu caminho. Então nós precisamos ser fortes para não nos render ao sentimento de apavoro, senão a gente se rende. E quando a gente se rende ao apavoro, sabe quem vem junto, de mão dada? O desânimo. Eu acho que o apavoro e o desânimo são casados. Quando um vem, o outro vem atrás de mão dada. Quando você se apavora, a consequência disso é você desanimar. Preste atenção. Quando tudo dá errado, quando as coisas não saem do jeito que você imagina, você ficou apavorado, você começa a ficar não vendo solução. Sabe quem que vem em seguida? O desânimo. Você fala: nossa, como que eu vou pagar isso? Ah, sei lá, deixa para lá. Deixa estourar tudo. Deixa dar prejuízo. Eu estou desanimado, eu estou sem força para lutar. Eu estou sem força para reverter isso. Quantas notícias batem na nossa porta, quantas coisas não saem do jeito que a gente imagina, e a gente se permite ficar apavorado. E a consequência é ficar desanimado. E aí que a gente precisa entender essa palavra, quando o Senhor fala: você vai ser forte. Porque ser forte e corajoso é com a gente. Você vai fazer isso agora junto comigo? Fala assim, ó: ser forte e corajoso. Fala assim: é comigo. Mas agora o sobrenatural, as portas abertas, a provisão inesperada, aquilo que eu preciso e aquilo que eu não posso alcançar, Ele irá fazer. Porque quando eu sou forte, quando eu sou corajoso, a promessa que Ele diz: eu estarei com você, por onde você quer que andar, se manifesta sobre a nossa vida. A promessa de um Deus Emanuel, o Deus conosco, se manifesta. Queridos, eu não sei porquê, mas eu sinto isso muito forte de Deus. Tem gente aqui, ó, que está talvez com o coração apertado, apavorado. Deus está falando para você: seja forte, vai dar certo. Apenas confirme, permaneça firme, não saia do lugar onde você está. Você vai resistir, você vai fincar os seus pés na rocha. A vontade é de se apavorar. Está desempregado e não abre as portas. Está trabalhando por conta e não aparece serviço. O apavoro bate na tua porta, mas Deus diz para você: permaneça firme. Você vai permanecer firme. Talvez a falta de recurso está batendo na sua porta. O que vai ser de mim? O que eu vou comer amanhã? Como que vai ser o dia de amanhã? E o apavoro está batendo na sua porta, e o desânimo já grudou na mão dele, está chegando também. Você já está começando a se sentir incapaz, você já está começando a sentir que não vai dar certo, você já está começando a sentir que a vaca vai para o brejo, mas Deus está falando para você nessa noite, para que você mude aquilo que está dominando a sua mente e o seu coração, e passe a se levantar e ser forte. Você vai ser forte, você vai permanecer firme na palavra, no propósito, e também seja corajoso para viver tudo aquilo que Deus tem para ti, porque quando nós tomamos a nossa postura, Deus também se posiciona. Quando você se posiciona, Deus também se posiciona no papel dele, no lugar dele. Enquanto você é forte e corajoso, Ele começa a ser o Deus provedor, aquele que cuida de você.
aquele que disse: se você for forte e corajoso, se você permanecer dessa forma, tudo que você fizer prosperará. Onde você colocar os teus caminhos, os teus pés será bem sucedido. E a primeira promessa, lá em cima, no versículo 5, que Deus diz a Josué: você não será derrotado. Ninguém vai te resistir. Você sabe por quê? Porque nós entendemos o princípio. E quando eu moldo meu coração para obedecer, viver o princípio, Deus cumpre as promessas.